Nós vamos estudar agora os sacramentos. Afinal, o que são os sacramentos? Os sacramentos são um sinal sensível e eficaz da graça. Para entendermos melhor o que são os sacramentos, nós temos que destrinchar essa frase. Então, vou repetir que o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça. Por sinal, nós entendemos que o sacramento, ele realiza aquilo que ele significa. Existem 3 tipos de sinais. Os sinais naturais, que, por exemplo, o sinal da fumaça significa fogo. Então, veja que sempre os sinais, eles indicam algo que realiza, que acontece ali. Por exemplo, a fumaça sinaliza que há fogo. Existem os sinais convencionais, que é, por exemplo, o sinaleiro. Você pode mudar em algum país, você pode ter uma diferença de cores, que sinaliza pare, e a outra que você deve prosseguir. Isso são sinais convencionais. E existem os sinais mistos, que é esse que são os sinais dos sacramentos. Além do sacramento sinalizar aquilo que ele de fato realiza, é preciso deixar claro que os sacramentos não são símbolos. Eles de fato realizam algo sobrenatural na nossa alma. Então, eles são objetivos. O sacramento, ele realiza algo no nosso interior, na nossa alma. Ele é a infusão direta da graça, santificante. Então, nós vimos o que significa sinal. Então, o sacramento é um sinal sensível. O que significa sensível? Sensível significa que nós podemos tocar, nós podemos interagir com o sacramento, com a matéria do sacramento, que, por exemplo, no batismo é a água. Por que Deus permitiu que os sacramentos sejam sensíveis? Deus permitiu que os sacramentos sejam sensíveis para coadunar com a natureza humana. O homem é constituído de matéria e espírito, de corpo e alma. Então, para adequar, sendo Deus infinitamente bom, infinitamente perfeito, ele constituiu os sacramentos de uma parte material e uma parte espiritual. Então, através da sensibilidade que nós tocamos o sacramento, ele nos realiza algo no nosso interior, na nossa alma. Deus também fez assim para não deixar que nós tivéssemos a falsa impressão de que recebemos a graça quando não recebemos. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos certeza que Deus nos perdoou. Se Deus tivesse feito para a gente não ter certeza do sacramento, isso seria uma coisa muito ruim, porque Deus conhece o homem. O homem precisa de uma realidade sensível. E também para nós realizarmos um culto público. Então é muito importante que Deus, querendo que nós nos salvemos uns aos outros, realizemos com os sacramentos, através da Eucaristia na missa, através do batismo, um culto público de adoração, ao próprio Deus. Outro motivo porque Deus fez os sacramentos de modo sensíveis é porque para colocar remédio onde está o problema. Boa parte das nossas más inclinações vem da nossa sensibilidade desordenada. E nossa sensibilidade desordenada vem da carne. Então nós precisamos de algo sensível. É como se Deus estivesse colocando o remédio onde está a ferida, onde está o problema. Outra parte do aspecto sensível é a questão da matéria. A matéria é quando nós chamamos essa realidade sensível do sacramento. A água no batismo, o óleo na confirmação,
o pão e o vinho na Eucaristia. E temos também a realidade das formas. As formas no sacramento são as palavras ditas pelo sacerdote e com a intenção. Então, quando você tem a intenção de batizar alguém, você precisa da matéria e da forma. A matéria é a água, no caso do batismo, e a forma são as palavras ditas pelo sacerdote. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na confissão, a matéria são os pecados, são você dizer os pecados para o sacerdote, ele vai te dar absolvição. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as formas. E, para finalizar os sacramentos são eficazes. O que quer dizer isso? O sacramento ele tem um poder por si só. Por que isso? Porque ele independe do sacerdote. Ele é ex opere operato. Pelo seu próprio poder, ele realiza e nos dá a graça. Cada sacramento significa uma coisa e opera a coisa na nossa alma e dá uma graça distinta conforme o que ele realiza. Então, para finalizar a aula sobre os sacramentos, nós vimos que o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça.